Eu traí e me arrependi de coração, mas ele preferiu ir embora com outra antes de lutar pelo nosso. Por que os homens desta geração não lutam mais pelo amor como antes? Eu sempre acreditei que um relacionamento não pode viver na mediocridade do cotidiano. Eu e o Lucas, meu namorado há 3 anos, tínhamos uma rotina aparentemente sólida no nosso apartamento, mas a estabilidade me sufocava. Eu passava várias horas do meu dia consumindo conteúdos no TikTok de coaches especializados em relacionamentos de alto valor. Aqueles vídeos pareciam me acordar para uma verdade brutal que poucas mulheres têm coragem de aceitar. Eles explicavam com métricas claras que a acomodação é o maior inimigo de uma mulher estrategista. Os especialistas das redes repetiam sem parar uma máxima que ficou gravada na minha mente como um mandamento. Eles diziam que um homem que ama de verdade atravessa o fogo, perdoa qualquer falha e luta por você contra tudo e contra todos. Se um homem vacila diante de um desafio emocional, significa simplesmente que ele não te enxerga como a rainha do pedestal dele. Comecei a olhar para o Lucas no sofá, assistindo às séries dele, e a sentir um aperto no peito. Eu precisava saber se o amor dele por mim era esse fogo inabalável ou apenas o conforto de ter uma mulher incrível em casa. O Lucas sempre foi um cara calmo, profissionalmente focado e até um pouco reservado no dia a dia. Essa tranquilidade dele começou a me parecer desinteresse velado e falta de paixão avassaladora. Nas redes sociais, as mulheres de alto valor recebiam surpresas constantes, declarações dramáticas e disputas acirradas. Eu olhava para minha vida e percebia que o Lucas nunca tinha precisado provar o limite da devoção dele por mim. A dúvida começou a corroer meus pensamentos diários de uma forma quase insuportável. Foi então que entendi que o verdadeiro amor precisa ser provado no fogo cruzado da psicologia emocional. Se eu não criasse um cenário de risco, jamais saberia se ele lutaria pela nossa união até as últimas consequências. Na minha cabeça, colocar a lealdade dele à prova era um ato de zelo pelo nosso futuro amoroso. Eu não queria um parceiro passivo que aceitasse a vida sem demonstrar garras e dentes por mim. Eu precisava provocar um solavanco emocional para testar o nível real de devoção dele. Foi exatamente nessa época que um colega de trabalho temporário entrou na minha equipe na empresa. Ele era um cara falante, sem muito compromisso com nada e claramente interessado em chamar minha atenção. Olhei para aquela oportunidade e enxerguei a ferramenta perfeita para minha estratégia de avaliação amorosa. Decidi ficar com esse colega em um momento impulsivo depois do expediente. Para mim, não era uma traição real ou um desvio de caráter, mas sim um teste necessário de fidelidade emocional para salvar meu namoro. Eu mantive meu foco puramente analítico enquanto tudo acontecia com aquele rapaz temporário. Não havia sentimentos envolvidos da minha parte, apenas a execução fria de um parâmetro de teste. Eu me convenci de que estava fazendo aquilo pelo bem maior do meu relacionamento com o Lucas. Quando voltei para casa naquela noite, me senti quase como uma cientista pronta para colher os dados da experiência. O próximo passo era entregar o catalisador e observar o meu homem lutar bravamente pela nossa história. No dia seguinte, preparei o terreno com todo o dramatismo que a ocasião exigia. Ajustei a iluminação da nossa sala, sentei no sofá e esperei o Lucas chegar do trabalho com um semblante sério. Eu queria criar um ambiente confessional intenso para que a revelação tivesse um impacto emocional correto. Na minha mente, o choque inicial daria lugar ao desespero dele de me perder para outro homem. Eu estava pronta para presenciar o despertar do instinto protetor e possessivo que todo homem de valor deve ter. Eu esperava que o Lucas chorasse desesperadamente ao ouvir a minha confissão calculada. Tinha certeza de que ele faria um espetáculo de ciúmes, traria flores no dia seguinte e bateria na porta do meu colega de trabalho para defender nosso território. Imaginava a gente se reconciliando no chão da sala depois de uma briga apaixonada e libertadora. Para mim, essa era a única reação aceitável de um parceiro verdadeiramente apaixonado. Eu estava pronta para perdoar o sobressalto dele e vivermos o amor épico que eu merecia. Confessei o meu suposto deslize com lágrimas ensaiadas e o tom de voz trêmulo. Expliquei que tinha sido um momento de fraqueza, mas que aquilo provava como nossa relação precisava ser resgatada por ele. Coloquei a culpa na rotina e na falta de atitude dele em me fazer sentir desejada diariamente. Olhei bem nos olhos dele aguardando a explosão de paixão e a dor de um homem que recusa perder sua mulher. No entanto, o silêncio que tomou conta da sala foi algo totalmente fora do meu roteiro. O Lucas me olhou com uma decepção profunda e congelante que me deixou completamente desconcertada. Ele não levantou a voz, não quebrou nada e nem sequer demonstrou a raiva que eu esperava ver.
Ele simplesmente caminhou até o balcão da cozinha, tirou um molho de chaves do bolso e colocou delicadamente sobre a mesa. Em seguida foi até o quarto, pegou a mala dele que já estava no armário e começou a guardar as roupas em silêncio absoluto. Cada movimento dele era frio, preciso e assustadoramente desprovido de qualquer paixão dramática. Ele passou por mim na sala, me olhou uma última vez sem dizer uma única palavra pesada e foi embora fechando a porta com cuidado. Fiquei parada no meio da sala sem acreditar na covardia daquele gesto passivo. Para piorar o meu choque, ele me bloqueou em todas as redes sociais e no telefone naquela mesma noite. Eu não conseguia entender como um homem podia simplesmente virar as costas para 3 anos de história sem dar uma única briga. Ele agiu como um menino acuado que prefere fugir a lutar com unhas e dentes pelo amor da vida dele. Uns meses depois, descobri através de conhecidos em comum que ele estava saindo com a Beatriz. A Beatriz era uma mulher quieta, sem graça e totalmente apagada do círculo profissional dele. Ver o meu ex-namorado ao lado de alguém tão inferior visualmente me causou uma repulsa imediata. Ela não tinha metade do meu carisma, da minha presença ou do meu conhecimento sobre dinâmicas sociais modernas. Ficou claro para mim que ele tinha buscado o caminho mais fácil por pura incapacidade de encarar uma mulher de verdade. Entrei em um estado de indignação total com aquela palhaçada e decidi me manifestar publicamente. Fui para as minhas redes sociais afirmar que os homens desta geração estão emocionalmente castrados. Fiz vídeos explicando como eles preferem a opção fácil e medíocre a ter que lutar pelo amor verdadeiro e desafiador. Eu fui a vítima de uma imaturidade masculina sistêmica que recusa o esforço de reconquista. E ninguém vai me calar enquanto eu defender a dignidade das mulheres que exigem homens de alto valor. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: ah, claro, trair o namorado agora virou teste de controle de qualidade. Da próxima vez avisa que a traição vem com certificado de garantia de fábrica. Resposta da OP. Você fala isso porque claramente não entende a psicologia avançada por trás da polaridade feminina. Os coaches que eu sigo têm certificação em psicologia comportamental e ensinam que uma mulher de alto valor precisa testar os limites do parceiro. O público comum prefere julgar a ter a coragem de exigir o máximo de um relacionamento. Usuário anônimo 2 diz: você realmente achou que o cara ia encomendar uma serenata com violino e dar soco na parede da sua sala depois de você confessar que ficou com um colega da firma? Em que planeta você vive? Resposta da OP. O amor de verdade não desiste no primeiro obstáculo nem se esconde atrás do orgulho ferido. O Lucas se mostrou um verdadeiro covarde que preferiu aceitar a derrota a lutar pelo que construímos em 3 anos. Se ele me amasse, teria enfrentado o mundo para me reconquistar. Atualização 1. Já se passou um mês desde a última atualização e as coisas tomaram um rumo revoltante. Continuava consumindo diariamente os melhores conteúdos sobre manifestação e psicologia obscura para reconquistar um ex nas redes. As táticas dos especialistas garantiam que a perda iminente desperta o instinto primitivo de posse no cérebro masculino. Eu sabia que o Lucas estava apenas fingindo indiferença para ferir o meu orgulho. Bastava eu aplicar a pressão estratégica certa para que ele abandonasse aquela postura ridícula e me procurasse chorando. Elaborei um plano impecável focado em psicologia reversa de alto impacto visual. Eu precisava criar um cenário onde ele me visse escapando dos braços dele para sempre. A ideia era atingir o ego dele onde mais doía, mostrando que a concorrência por mim era devastadora. Se ele achava que podia me substituir por uma mulher qualquer, veria o valor que perdeu em tempo recorde. Montei cada detalhe da cena com a precisão de quem domina o comportamento humano. Pedi a um grande amigo meu para tirar uma sequência de fotos comigo simulando um pedido de casamento falso. Ele vestiu um terno elegante e nós fomos até uma praça super bem frequentada na cidade. Tiramos fotos emocionadas com ele ajoelhado e segurando a minha mão com um anel reluzente. Meu amigo colaborou perfeitamente com a encenação, fazendo olhares apaixonados para as lentes. O resultado final ficou tão convincente que qualquer pessoa juraria que eu estava prestes a subir ao altar. Postei todo o carrossel de fotos no meu Instagram em um horário de pico de engajamento. Tive o cuidado de marcar a localização exata bem perto do prédio do trabalho do Lucas para garantir o impacto. Coloquei na legenda a frase perfeita: aprendendo a desapegar de quem não quis lutar pela minha realeza. Aquela indireta era um convite direto para ele acionar o alarme de emergência emocional dele. Fiquei monitorando a tela do meu celular a cada 2 minutos, esperando a ligação desesperada dele. Eu esperava genuinamente que o Lucas visse a postagem e corresse pelas ruas para me interceptar antes que fosse tarde demais.
Na minha cabeça, ele abandonaria a reunião de trabalho e viria até a praça implorar pelo meu perdão. Era um momento clássico de cinema que qualquer mulher de valor tem o direito de vivenciar. No entanto, as horas se passaram e não recebi nenhuma visualização dele e nenhuma mensagem de texto. Essa falta de reação me deixou furiosa com a apatia medíocre que ele insiste em cultivar. Como a tática digital não gerou o sobressalto imediato que a psicologia previa, percebi que precisava de uma abordagem presencial. O Lucas sempre foi muito apegado à família, então aquele era o canal certo para reativar as memórias emocionais dele. Eu sabia que a mãe dele preparava um jantar de família especial todas as semanas naquele mesmo dia. Era a oportunidade perfeita para me fazer presente e expor a verdade para as pessoas que o influenciam. Ninguém iria me barrar no meu direito de restabelecer a ordem natural das coisas. Inventei uma desculpa impecável para justificar a minha aparição repentina na casa da mãe dele. Peguei uma sacola plástica e coloquei um par de meias velhas e furadas que ele tinha esquecido no meu apartamento há mais de um ano. Na minha cabeça, devolver os pertences dele era o gancho perfeito para demonstrar maturidade e elegância. Eu não estava invadindo o espaço alheio, estava apenas encerrando pendências materiais com responsabilidade civil. Peguei o meu carro e rodei a cidade inteira focada em resgatar o meu homem das garras do erro. Cheguei na casa da mãe dele bem no momento em que a família inteira estava reunida ao redor da mesa de jantar. Toquei a campainha e entrei com a sacola na mão, pegando todos de surpresa no meio da refeição. A mãe dele me olhou com um ar de espanto, mas eu logo assumi o controle da situação na sala. O Lucas estava sentado na ponta da mesa e congelou ao me ver ali parada na frente dos parentes dele. Eu sabia que aquele impacto presencial era o choque de realidade que ele tanto necessitava. Sem perder tempo, caí no choro mais dramático e profundo que consegui produzir diante da mãe dele. Coloquei as mãos no rosto e fiz uma cena de dor puríssima que deveria sensibilizar qualquer mãe de família. Expliquei que o Lucas estava sendo vítima de uma cegueira emocional provocada por terceiros mal intencionados. Disse que a nossa história de 3 anos não poderia ser descartada por um capricho momentâneo de imaturidade dele. A mesa ficou em um silêncio constrangedor enquanto eu desabafava todo o meu sofrimento. Fui além e denunciei na frente de todos que a Beatriz era uma manipuladora narcisista perigosa. Afirmei com todas as letras que ela tinha feito uma amarração espiritual pesada para prender o Lucas contra a vontade dele. Disse que ele estava sob um efeito de hipnose emocional e que precisava ser libertado urgente daquela bruxaria moderna. Eu estava prestando um serviço de proteção à família dele ao revelar as intenções sombrias daquela mulher. Esperava que a mãe dele se levantasse para me abraçar e consolar o meu desespero justificável. Em vez de me acolher, a reação da família foi de puro pavor e constrangimento estático. O Lucas se levantou da mesa com o rosto vermelho de raiva, algo que eu nunca tinha visto nele antes. Ele me pegou pelo braço com uma firmeza absurda e me conduziu suavemente, mas sem espaço para resistência, para fora da casa. Fui arrastada até a calçada enquanto tentava continuar o meu discurso de alerta contra a rival. A grosseria dele diante dos próprios parentes provava o quanto ele estava descompensado por dentro. Na calçada, o Lucas olhou no fundo dos meus olhos e disse palavras duríssimas que feriram a minha alma. Ele me garantiu que se eu voltasse a incomodar a família dele ou a pisar naquela porta novamente, chamaria a polícia imediatamente. Ele disse que eu era uma pessoa desequilibrada e que não tinha mais nenhum direito de se aproximar da vida dele. Em seguida, bateu o portão na minha cara e trancou a tranca com barulho seco. Fiquei sozinha na rua, indignada com a agressividade desproporcional de um homem que recusa o diálogo maduro. Voltei para casa me sentindo profundamente lesada pela falta de sensibilidade daquela família inteira. O Lucas preferiu ameaçar a mulher que o amou por anos com a polícia a encarar a verdade sobre a manipuladora que o cerca. Ele foi covarde ao extremo ao me expulsar como se eu fosse uma estranha qualquer. Mas eu sei que a psicologia reversa e os sinais da internet exigem tempo para quebrar defesas mentais tão rígidas. Ele só se defendeu com tamanha agressão porque no fundo sente pavor do impacto emocional do nosso amor inconcluso. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: gente, alguém realmente acredita que cruzar a cidade inteira no meio da noite para entregar um par de meias velhas é um motivo aceitável para aparecer no jantar dos outros? Essa história passou de todos os limites. Resposta da OP: eu não fui até lá por causa do tecido das meias, mas sim pelo princípio da civilidade. Uma mulher refinada encerra ciclos sem deixar rastros ou pendências materiais na casa dos outros. Se a família dele não tem maturidade para lidar com a resolução responsável de um relacionamento, o problema é puramente deles.
Usuário Anônimo 2 diz: resumo da ópera, a querida inventou um noivado fake no Instagram para provocar ciúmes. Não teve resposta nenhuma e acabou sendo expulsa pelo braço do jantar da ex-sogra. O papelão foi completo. Resposta da OP: a psicologia reversa é uma ciência que exige paciência e repetição estratégica para romper bloqueios emocionais severos. O Lucas só reagiu com tanta agressividade na calçada porque o noivado falso e a minha presença desestabilizaram o teatro que ele tenta manter. Quem não tem treinamento comportamental acha que raiva é rejeição, quando na verdade é medo de ceder. Fala, galera! Se você chegou até aqui, é porque tá curtindo o vídeo, né? Então, dá aquela força pro galã, se inscreve aqui no canal agora mesmo! Eu adoraria bater a nossa grande meta de 1000 inscritos e você faz toda a diferença pra gente chegar lá. Conto com vocês, hein? Valeu! Atualização 2. Já se passaram 2 meses desde a última atualização e a minha busca pela verdade só se intensificou. Iniciei uma série diária de transmissões ao vivo no TikTok para analisar minuciosamente o caso. Eu pegava as poucas fotos públicas que o Lucas e a Beatriz postavam e colocava em tela cheia para o público. Minha audiência cresceu rapidamente e alcancei a marca de mais de 5.000 seguidores fiéis. As pessoas entravam na live para me ouvir desvendar a podridão por trás daquele relacionamento de fachada. Durante as transmissões, eu usava técnicas de análise comportamental que aprendi em fóruns avançados da internet. Eu garantia aos meus seguidores que o Lucas demonstrava claros sinais de microexpressões de socorro em todas as imagens. O canto dos olhos dele retraído e o sorriso forçado provavam uma repressão emocional profunda. Ele estava claramente sendo mantido em um cativeiro psicológico por aquela mulher sem graça. O público concordava nos comentários e me dava ainda mais força para continuar a minha missão de resgate. A cada transmissão, eu sentia que a minha responsabilidade como influenciadora de relacionamentos aumentava. Eu não podia deixar um homem que viveu comigo por 3 anos afundar em um cativeiro afetivo. A internet inteira estava vendo os sinais gritantes de socorro que ele emitia nas fotos silenciosas. Era uma questão de justiça e de resgate de um homem de alto valor que se perdeu pelo caminho. Se a sociedade se recusa a ver a manipulação alheia, eu faria o papel de farol para a verdade. Para garantir que meu próximo passo tivesse base científica, decidi buscar ajuda profissional especializada. Contratei os serviços de um renomado coach de reconquista e psicologia obscura das redes sociais. Paguei $300 por uma consultoria individualizada para ele desenhar a minha estratégia final. O especialista analisou a história e confirmou exatamente o que eu já suspeitava desde o início. Ele me disse que o Lucas estava em estado de negação severo e precisava de um choque de generosidade incondicional. O coach me orientou a enviar um sinal visual de perdão tão grandioso que esmagasse o ego do meu ex. Segundo a teoria do especialista, quando uma mulher de alto valor perdoa o homem publicamente, o sentimento de culpa dele se torna insuportável. Ele seria forçado a comparar a minha postura nobre com a pequenez da atual namorada dele. Eu estava disposta a investir o dinheiro que fosse necessário para salvar o Lucas daquela ilusão. Preparei a surpresa com a máxima atenção a cada detalhe simbólico. Seguindo o conselho do consultor, encomendei em uma floricultura nobre um arranjo gigante de 100 rosas pretas importadas. As rosas pretas simbolizavam a morte do passado de erros dele e o renascimento da nossa história refinada. Foi um investimento alto, mas nada paga a paz de espírito de saber que fiz tudo pelo meu amor. Mandei entregar o buquê monumental diretamente no escritório de trabalho do Lucas, no meio do expediente dele. Eu queria que todos os colegas de trabalho dele vissem o tamanho do gesto e a imponência da mulher que ele tentou abandonar. Junto ao arranjo de rosas pretas, anexei um bilhete confessional escrito de próprio punho com caligrafia impecável. Escrevi exatamente as palavras recomendadas para tocar a ferida emocional dele. Eu te perdoo por tentar me substituir por alguém tão básica. Sei que você está sofrendo. Vamos conversar. Aquela mensagem demonstrava uma superioridade moral inquestionável e estendi a mão para o resgate dele. Eu estava sendo a mulher magnânima que passa por cima de insultos para resgatar o parceiro. Fiquei aguardando a reação com a certeza de que a fortaleza de vidro dele desmoronaria. Eu imaginava o Lucas lendo o bilhete na frente dos colegas e ficando comovido até as lágrimas. Qualquer homem com mínimo de sensibilidade saberia valorizar uma mulher disposta a perdoar uma substituição tão humilhante. Eu tinha certeza de que ele pegaria o telefone imediatamente para me pedir desculpas pela grosseria na casa da mãe dele. A expectativa de ver a psicologia obscura funcionar na prática fazia o meu coração bater acelerado. Eu já estava até planejando o tom suave e acolhedor que usaria para atendê-lo.
No entanto, a reação do Lucas foi de uma grosseria e podridão emocional sem precedentes na história. Assim que o entregador da floricultura colocou o arranjo gigante sobre a mesa dele, o Lucas se recusou a assinar o recebimento. Ele mandou o entregador levar o pacote de volta no mesmo instante sem nem sequer abrir o envelope do bilhete. Ele rejeitou um presente caríssimo e cheio de significado como se fosse um lixo qualquer na frente da empresa inteira. Essa atitude mesquinha só provou o quanto ele está dominado por um orgulho doente e destrutivo. Não bastasse o vexame de devolver as flores, o pior desdobramento veio na manhã do dia seguinte. Um oficial de justiça bateu na porta do meu apartamento para me entregar um documento oficial sob assinatura. Tratava-se de uma notificação extrajudicial formal enviada por um escritório de advocacia a pedido do Lucas. O documento exigia que eu cessasse imediatamente e me mantivesse afastada de todo e qualquer tipo de assédio físico, digital ou presencial. O texto dizia que medidas judiciais criminais e cíveis seriam tomadas se eu continuasse me aproximando dele ou da parceira dele. Li aquele documento com as mãos tremendo de pura raiva e indignação perante tamanha injustiça. O homem com quem dividi meu teto por 3 anos contratou advogados para me ameaçar judicialmente por causa de um buquê de flores. Ele transformou um gesto nobre de perdão e amor em uma acusação ridícula de assédio perante a lei. É surreal como um homem pode se tornar tão pequeno e covarde quando se sente confrontado pela própria mediocridade. Ele preferiu se esconder atrás de termos jurídicos frios a ter uma conversa de homem para mulher. Eu sei exatamente quem esteve por trás da ideia de mandar essa notificação extrajudicial nojenta. Foi a Beatriz, aquela mulher insegura e ardilosa, que tremeu na base ao ver o tamanho da minha presença. Ela sabe que não chega aos meus pés e precisa usar a lei para manter o Lucas trancado longe de mim. Ela percebeu que o arranjo de 100 rosas pretas iria balançar as estruturas do relacionamento de fachada deles. Então ela correu para armar uma barreira legal antes que ele caísse nos meus braços de vez. Mas se eles acham que um pedaço de papel assinado por advogado vai silenciar a minha voz, estão muito enganados. O meu coach de reconquista me garantiu que estratégias de alto nível causam resistência inicial intensa nos alvos mais difíceis. Essa reação jurídica exagerada do Lucas é a prova definitiva de que ele está desesperado e perdendo o controle do teatro. Ninguém abre um processo por assédio por causa de um presente de reconciliação a menos que sinta um terror profundo da verdade. Eu continuarei firme na minha jornada, pois a verdade sempre prevalece sobre a fraqueza dos fracos. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: a garota gastou $300 com um trambiqueiro da internet para mandar flores pretas pro ex e a única coisa que conseguiu de volta foi uma notificação extrajudicial dos advogados. É muita trouxice acumulada num ser só. Resposta da OP. O meu consultor atende clientes internacionais de alto nível e usa métodos embasados na mente humana. O valor investido é irrelevante perto da busca pela verdade. A notificação judicial só foi assinada porque a atual namorada dele estava surtando de insegurança no escritório e exigiu uma barreira contra o meu poder de atração. Usuário Anônimo 2 diz: essa história de microexpressão de socorro na foto é boa demais. O cara só estava com a cara amarrada de pavor de ver o nome dessa maluca aparecendo na tela do celular dele. Resposta da OP. Pessoas comuns sem treinamento técnico em leitura facial e microexpressões tendem a debochar daquilo que não conseguem compreender. O tique no canto dos olhos e a tensão mandibular dele nas fotos são sinais clássicos de sofrimento contido. A internet é ignorante e prefere rir a estudar a ciência dos sinais emocionais não verbais. Atualização 3. Já se passaram 4 meses desde a última atualização e a podridão deste enredo finalmente desabou sobre a minha cabeça. Cansada de ser ameaçada por papéis de advogados e da covardia contínua do Lucas, tomei uma decisão drástica. Eu sabia que ele frequentava uma academia de alto padrão no centro da cidade todos os dias no mesmo horário. Decidi que era a hora de ter o confronto definitivo e público que ele vinha evitando há meses. Fui até o local disposta a rasgar a máscara daquele teatrinho na frente de todo mundo. Entrei na academia durante o horário de pico, quando o lugar estava lotado de alunos e personal trainers. Localizei o Lucas treinando na área principal de peso livre e caminhei decidida até o centro do espaço. Parei bem no meio dos aparelhos, cruzei os braços e comecei a gritar em bom som para que todos ouvissem a verdade. Exigi que ele parasse de ser um covarde que se esconde atrás de notificações judiciais baratas. A academia inteira parou o que estava fazendo para assistir ao escândalo que eu estava promovendo com toda a minha coragem.
Gritei para quem quisesse ouvir que a Beatriz era apenas uma atriz contratada pelos amigos dele para distraí-lo do seu verdadeiro destino comigo. Disse que ele estava se afundando em uma vida medíocre por medo de encarar o poder de uma mulher de alto valor. Afirmei que o relacionamento deles era um teatro ridículo construído sobre chantagem emocional e insegurança dela. Eu estava dando um espetáculo de libertação e expondo a vergonha que eles tentavam esconder da sociedade. As pessoas me olhavam chocadas com a força da minha voz e com a coragem da minha exposição. O Lucas largou os pesos que segurava e caminhou na minha direção a passos lentos. Eu esperava ver raiva, desespero ou vergonha no rosto dele enquanto ele se aproximava. Em vez disso, o Lucas me olhou com uma expressão de absoluta e profunda pena que me gelou até a espinha. Ele não alterou o tom de voz em nenhum momento ao parar na minha frente. E foi ali, no meio daquela academia lotada, que ele soltou uma bomba devastadora que destruiu completamente a minha realidade. O Lucas olhou no meu rosto e disse com todas as letras que já não me amava havia pelo menos 6 meses antes de nós terminarmos. Fiquei parada tentando processar aquela afirmação absurda que desafiava toda a cronologia do nosso namoro. Ele explicou que o nosso relacionamento já estava morto para ele muito antes de eu inventar a história da traição com o meu colega. A minha cabeça começou a girar enquanto ele continuava a revelar os fatos frios daquele passado que eu desconhecia. A humilhação estava apenas começando naquela conversa pública. Acontece que o Lucas tinha descoberto, meses antes do meu suposto teste de amor, que eu vinha cometendo um ato grave na empresa dele. Eu estava vazando informações confidenciais e segredos de projetos da empresa dele para concorrência direta por puro ciúme do sucesso profissional dele. Eu não suportava ver o Lucas crescendo mais do que eu e brilhando nos negócios enquanto me deixava em segundo plano. Por isso eu passava dados sigilosos para os rivais dele para manter a humildade dele sob controle dentro de casa. Eu achava que estava apenas equilibrando as forças do nosso relacionamento para que ele não se achasse demais. O Lucas revelou que ele já sabia de todo o meu esquema de vazamento de dados há muito tempo. Ele explicou que só não tinha me demitido do projeto e ido embora de casa antes porque estava aguardando a conclusão de uma auditoria interna sigilosa. Ele precisava que os auditores terminassem o relatório para me afastar da empresa de forma limpa e sem brechas jurídicas para processos. Ele estava apenas mantendo a convivência comigo sob fachada até que as provas legais contra mim ficassem completamente blindadas. Ou seja, a minha convivência com ele nos últimos meses tinha sido um teatro calculated por parte dele. A minha traição com o colega de trabalho não foi a surpresa dolorosa que derrubou um homem apaixonado como eu imaginava no meu delírio. O Lucas me disse na cara que a minha traição foi o pretexto perfeito e gratuito que eu entreguei de bandeja para ele. Graças ao meu erro explícito, ele pôde ir embora de casa imediatamente sem precisar pagar nada por quebras de contrato do apartamento. Ele usou a minha má-fé para sair da minha vida de forma limpa, me deixando sozinha com todas as despesas sem gastar um único centavo com indenizações ou rescisões de aluguel. Toda a minha estratégia genial de teste de amor tinha sido usada por ele como um descarte sanitário. Para completar o meu colapso total diante das pessoas da academia, ele desmistificou a figura da Beatriz. Ele revelou que a Beatriz não era uma mulher sem graça e muito menos uma atriz contratada pelos amigos dele para causar ciúmes. A Beatriz era a advogada corporativa sênior que ele contratou para salvar a empresa dele do vazamento de dados catastrófico que eu causei. Foi ela quem blindou os negócios dele e organizou as provas legais para me desmascarar perante os auditores. Ela era uma profissional brilhante que evitou a falência do patrimônio do meu ex-namorado. O Lucas olhou bem no meu rosto e contou que ele e a Beatriz acabaram se apaixonando de verdade durante esse processo de crise. Ele disse que encontrou nela a maturidade, o caráter, a elegância e o companheirismo real que eu nunca fui capaz de oferecer em 3 anos. Enquanto eu perdia tempo jogando jogos mentais fúteis baseados em vídeos da internet, ela estava ao lado dele reconstruindo a vida dele. Eles construíram um amor sólido e maduro em cima da ruína que a minha inveja e desonestidade tentaram provocar. As palavras dele eram como lâminas afiadas cortando toda a narrativa de superioridade que eu sustentava. Eu fiquei completamente estática no meio da academia, sem conseguir formular uma única frase de defesa decente. Os frequentadores ao redor cochichavam entre si, apontando para mim com olhares de deboche e desprezo explícito. O Lucas deu as costas com a mesma tranquilidade de quando saiu do nosso apartamento e voltou para o treino dele. Fui saindo da academia aos poucos, sentindo o chão desaparecer debaixo dos meus pés a cada passo que dava rumo à saída. O meu plano master de expor a covardia dele tinha se transformado no maior vexame da minha vida.
Cheguei no meu carro tremendo da cabeça aos pés, tomada por um choque de realidade que eu nunca tinha experimentado antes. A narrativa da mulher de alto valor sendo rejeitada por um homem fraco ruiu por terra em questão de minutos. Descobrir que fui manipulada e usada pelo silêncio dele enquanto eu achava que estava no controle me causou uma náusea insuportável. Tudo o que eu fiz para tentar reconquistá-lo nos últimos meses foi visto por ele como delírio de uma sabotadora desmascarada. A dor de perceber que fui a piada perfeita no plano de fuga dele rasgou o meu orgulho ao meio. Mas mesmo no meio dessa tempestade de humilhação, eu me recuso a aceitar que a culpa seja inteiramente minha. Se eu vazei os dados da empresa dele no passado, foi apenas para manter a humildade dele e proteger o equilíbrio do nosso casal. Eu fui vítima de uma armadilha fria e calculada onde ele usou advogados e auditorias para me derrubar pelas costas. O Lucas foi um cínico que fingiu amor enquanto arquitetava a minha destruição com aquela advogada corporativa. As pessoas da academia foram injustas comigo ao rirem de uma mulher corajosa que só queria expor a podridão daquele homem. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz que tapa de luva de pelica. O cara usou a burrice da traição dela para dar um pé na bunda sem pagar multa de contrato e ainda arrumou uma advogada foda que salvou a empresa dele. O Lucas merece um prêmio. Resposta da OP. Você comemora a frieza de um homem que usou auditoria e advogados para sabotar a própria parceira. Eu vazei as informações da empresa dele por desespero para manter a humildade dele dentro de casa, porque ele estava ficando arrogante. Fui vítima de uma armadilha corporativa suja armada por ele e pela advogada dele. Usuário Anônimo 2 diz, semana passada teve um surto parecido na minha academia com uma mulher gritando com o ex no meio dos supinos. Todo mundo parou de treinar e ficou filmando e rindo da cara dela. É a vergonha alheia do ano. Resposta da OP. Expor a podridão dos homens em ambiente público exige uma coragem que poucas pessoas covardes têm. O público daquela academia estava com medo da verdade que eu estava jogando no ar. Tenho certeza de que muitas mulheres ali presentes concordaram secretamente com a minha revolta contra a injustiça daquele homem. Atualização 4. Já se passaram 7 meses desde a última atualização e o meu mundo desmoronou em ruínas definitivas. A revelação brutal que recebi naquela academia destruiu por completo cada pedaço da minha vida. Toda a narrativa grandiosa que construí na minha cabeça e alimentei nas redes sociais sobre ser uma mulher de alto valor não compreendida ruiu sem deixar pedra sobre pedra. Não restou nada do orgulho fútil que me guiava nos últimos anos de ilusão. A dura realidade se impôs com uma força esmagadora que eu jamais fui capaz de prever. O escândalo que promovi na academia não ficou impune no ambiente virtual onde eu me achava rainha. O vídeo do meu surto gritando no meio dos pesos foi gravado por diversos frequentadores que estavam no local. As imagens foram compartilhadas massivamente no TikTok, Instagram e Twitter em pouquíssimas horas. Eu me tornei um viral de chacota nacional da noite para o dia sem poder fazer nada para deter a onda. Milhares de pessoas assistiram ao meu vexame e compartilharam a minha vergonha em redes abertas. A internet me batizou cruelmente com o apelido vexatório de a louca das meias, por causa das histórias que vazaram sobre a minha vida. O apelido pegou de uma forma avassaladora e destruiu completamente qualquer resquício de imagem digital que eu tinha. Meus 5.000 seguidores se transformaram em milhares de haters que entravam nas minhas redes apenas para debochar de mim. Fui forçada a trancar todas as minhas contas virtuais e excluir o meu canal de transmissões. A mesma internet que me alimentou com ilusões absurdas foi a responsável por me linchar publicamente. No campo financeiro e jurídico, o desastre foi ainda mais profundo e devastador para o meu futuro. O escritório de advocacia da Beatriz deu prosseguimento ao processo judicial por vazamento de dados confidenciais e espionagem corporativa. Fui formalmente citada pela justiça e precisei contratar uma banca de advogados caríssima para tentar evitar a minha prisão. Os custos com honorários advocatícios e taxas judiciais começaram a acumular de forma assustadora. Vi todas as minhas economias de uma vida inteira evaporarem em questão de poucos meses para pagar a defesa. Tive que vender meu carro, cancelar cartões e estourar todo o dinheiro que tinha guardado na poupança para não ser condenada criminalmente. O prejuízo financeiro me deixou à beira da falência total, morando em um quarto alugado minúsculo na periferia da cidade. Aquela mulher que se achava nobre e merecedora de luxos e presentes de alto valor foi reduzida a contar moedas para pagar a marmita. A ruína financeira foi a cobrança matemática da minha própria ganância e irresponsabilidade. Não sobrou nada do status que eu ostentava com tanta arrogância perante os outros.
A ilusão trazida pelos coaches das redes sociais simplesmente sumiu diante da dor concreta da minha nova realidade. Caí na real de forma dolorosa e entendi que engoli teorias ridículas para justificar a minha própria má-fé, inveja e traição. Passei anos acreditando que era uma vítima incompreendida enquanto agia como uma sabotadora tóxica e inconsequente. O discurso de fidelidade emocional e testes de amor era apenas uma desculpa esfarrapada que usei para encobrir a minha podridão de caráter. A máscara da minha própria mentira caiu perante o espelho da vida real. O Lucas não deixou de lutar por amor por ser um homem fraco ou emocionalmente castrado como eu repetia nas redes. Ele simplesmente se protegeu com inteligência e dignidade de uma pessoa extremamente tóxica, invejosa e infiel que eu era. Ele agiu com a razão de um homem maduro que recusa aceitar chantagens e sabotagens dentro da própria casa. A decisão dele de se afastar em silêncio foi o maior ato de preservação pessoal que ele poderia ter tomado. Eu fui o próprio veneno do qual ele precisava se libertar para poder prosperar de verdade. Ver o Lucas construir uma vida linda e bem-sucedida ao lado da Beatriz dói mais do que qualquer processo judicial na justiça. A Beatriz provou ser uma parceira de valor real, que o apoiou no momento de maior crise e protegeu o patrimônio dele com lealdade. Enquanto eu tentava destruí-lo por ciúmes do sucesso dele, ela o ergueu com trabalho profissional e amor genuíno. Eles formaram uma união de verdade, baseada em respeito mútuo e sem jogos mentais nojentos. O lugar que eu poderia ter ocupado com honra foi entregue a quem realmente merecia estar ao lado dele. Todas as amizades rasas que eu mantinha por aparência desapareceram no primeiro sinal da minha falência e desgraça pública. As pessoas que me incentivavam nas redes sociais foram as primeiras a rir do meu vídeo de surto na academia. Ninguém veio me estender a mão ou oferecer ajuda para pagar a minha dívida colossal com os advogados. Fiquei completamente isolada, sem apoio moral, sem família por perto e sem nenhum amigo verdadeiro. A solidão que me cerca hoje é o reflexo exato do deserto emocional que eu cultivei nas minhas atitudes. Passo as minhas noites em claro olhando para o teto do meu quarto alugado, repassando cada escolha estúpida que fiz ao longo desta história. A vergonha da minha própria ilusão é um fardo pesado que carrego no peito todos os dias ao acordar. Não há mais espaço para me vitimizar ou tentar culpar os homens desta geração pela minha desgraça. A culpa de ter destruído a minha própria vida é única e exclusivamente minha, nascida da minha vaidade cega. Eu fui a única arquiteta do meu próprio colapso e da minha própria humilhação. Olho para os papéis das intimações judiciais empilhados na minha mesa e sinto um aperto sufocante na garganta. As dívidas continuarão acumulando por anos e o meu nome ficará manchado no mercado profissional por causa da espionagem. Perdi meu emprego, minha reputação, minhas economias e o homem que me amava de verdade no passado. O preço de ter brincado com a lealdade e com a vida alheia se cobrou até o último centavo do meu futuro. Não sobrou nada daquela mulher arrogante que dava lições de moral no TikTok. A vida ensina da forma mais cruel quando nos recusamos a ouvir a razão no tempo certo. Troquei uma história real de 3 anos por teorias absurdas de internet e por um momento fútil de validação com um estranho. Acreditei ser mais esperta do que todos ao meu redor e acabei sendo a maior otária da história que eu mesma escrevi. O arrependimento que sinto hoje não apaga o estrago que causei e nem traz o meu passado de volta. Sou apenas a sombra de uma ilusão estúpida que se destruiu com as próprias mãos. Fiquei completamente sozinha, endividada e envergonhada da minha própria ilusão estúpida. Não há final feliz, resgate dramático ou serenata sob a minha janela para salvar o meu destino. A realidade me esmagou de forma definitiva e sem direito à segunda chance. Esta é a minha nova vida, o silêncio de um quarto vazio e o peso insuportável das minhas próprias escolhas desonestas. Aprendi da pior maneira possível que quem joga com o amor e com a lealdade acaba terminando no mais profundo e merecido desterro.